Liga muito àquilo que as pessoas pensam, àquilo que as pessoas sentem, não é? Porque muitas vezes nós acabamos por sugerir às pessoas para estar em contacto com a natureza, não é? Para conseguirem sentir coisas diferentes do seu dia-a-dia. E pegando neste tópico, que é algo que penso muito, não é? Claro. Enquanto psicólogo, obviamente, tenho que pensar também no que as pessoas pensam, não é? É um bocado assim. Convém. E então, aquilo que eu vejo, e com certeza tu também vês, não é? Porque também trabalhas com pessoas, numa área diferente, não é? Enquanto naturopata e aromaterapeuta, mas acabas por trabalhar também com pessoas, e os pensamentos têm, de facto, um impacto tão grande na vida das pessoas, que nós nem imaginamos. As palavras têm um poder muito grande. Às vezes vivemos numa sociedade em que parece que eu posso dizer isto de qualquer maneira, não me importo muito com o efeito que isto tem, eu sou assim, não é? Mas depois, e em consulta acabo por ver isso, não é? As pessoas vão relatando aquilo que ouvem dos outros e de ouvirem tanto, acabam por depois por se questionar, não é? Exatamente, e interiorizam, mas será que eu sou mesmo assim, não é? Falaram tão mal de mim, e começa a autoestima a baixar, etc. Como é que tu sentes isto na tua prática? Sabes que eu noto muito isso nas consultas, porque o que acontece é que as pessoas, quando vão ter comigo, já vão com uma doença ou alguma coisa concreta física. Okay. Mas, não é? Porque as pessoas, quando procuram uma ajuda profissional do naturopata, que trabalha com medicina natural, é porque têm um problema. São poucas as pessoas que vão sem ter uma doença, vá. E aquilo que eu me apercebo e que eu acredito é que por trás de qualquer doença que seja, quer seja uma gastrite, quer seja um problema circulatório, o que seja, tem sempre uma emoção que está ali a bloquear. Que está mal resolvida. Então eu acho que isso é fantástico, fazer esta ligação, que se a pessoa, por exemplo, durante toda a vida ou toda a infância, ouviu os pais a dizer, olha, tu não és boa o suficiente, ou tu não vais ser capaz, tu vives no mundo dos sonhos, achas que vais ser capaz de fazer isso, achas que vais ser capaz de concretizar isso, então a pessoa sente-se diminuída. E coisas que os pais, obviamente, e as pessoas que rodeiam aquela criança, porque isto normalmente acontece, criança, adolescente, não é? Fazem aquilo com a melhor das intenções para a pessoa não sofrer. Sem dúvida, é mesmo. Na verdade, estão-lhe a criar ali traumas e bloqueios. E pronto, e aquilo que eu reparo é que depois isso, mais à frente, na idade adulta, se transforma em doenças. Sim. Claro que podem ser coisas recentes, podem ser coisas de um passado recente ou de um passado já muito longínquo, não é? E se tu, calhar, aí consegues perceber bem que as pessoas que te procuram também têm grandes dos problemas que têm de dificuldade de ultrapassar, são coisas já bastante antigas. Exatamente. Notas isso, não notas? Sim, sem dúvida, não é? E depois ouvem muitos discursos de outras pessoas ou leem a dizer o passado é para esquecer, não é? Vamos olhar para a frente. Não. Quando o passado dá-nos tantas respostas, não é? Sim, e sabes que eu sou um bocado apologista de... nós não temos necessariamente de estar a mexer constantemente no passado, mas o que é certo é que a nossa atitude e a nossa forma de agir no dia-a-dia é 95% é o nosso inconsciente que manda, 5% é que é o nosso consciente. Então, o nosso inconsciente o que é? São as nossas memórias, não é? Então, se as minhas memórias é que comandam a minha forma de ser, então eu tenho de ir lá, consciente ou inconscientemente, por isso não é? Há várias técnicas, não é? Mas convém ir lá, mas para a pessoa fazer a paz com aquele momento que lhe causou desconforto, ou com aquela pessoa, ou com ela própria, porque sentiu culpa, ou sentiu medo em alguma situação, para poder desbloquear algum aspecto da vida dela neste momento. É giro, eu gostei de aplicar o termo paz, não é? Nós em psicologia falamos muito do ressignificar, não é? É igual, é ressignificação. Mas a verdade é mesmo isso, não é? Como eu costumo dizer, arrumar nas gavetinhas e trazer aqui alguma paz, alguma tranquilidade para aquilo que depois têm de fazer, não é? Mesmo. E porque há muita autolimitação
fruto daquilo que foram recebendo ao longo do tempo. E como tu estavas a autossabotação, dizer, desculpa, sim, autossabotação, que eu acho sem que dúvida. é daquelas coisas que eu mais me debato para conseguir, com que as pessoas com que eu trabalho, os meus pacientes, consigam ultrapassar, Mudam, não é? a pessoa autossabota-se, não é? Ela própria diz, eu não sou capaz, eu não consigo. Sim. E se ela própria não acredita, não é? Como é que as outras pessoas à volta dela vão confiar nela, não é? Sim, se ela sim. própria não acredita nas Mas, capacidades olha, tem dela. muito a ver com aquilo que tu estavas a dizer, da mensagem que é passada, por exemplo, de que não é suficiente, não é? E passa-se é esta muito ideia de que nunca chega, não é? E a pessoa, qualquer coisa que faça, acaba por achar que não está bem feita, que não pode fazer, que não, enfim, claro. não dá mais, não é? E na verdade depois até acaba por aquilo que a pessoa acha acontecer, porque então se a pessoa focou tanto, eu não Sim. consigo, eu não consigo, eu não consigo, a probabilidade de não conseguir é enorme, Sim. porque a pessoa tem de se focar naquilo que quer e não naquilo que não quer, não é? Sim. Porque se a pessoa se foca naquilo que não quer, está a dar força ao problema, não é? Então vamos dar força à solução. É esse o poder dos pensamentos, não é? É mesmo isso. Que é fantástico. Nós temos a ter a capacidade de comandar a nossa mente inconsciente. Sim. Porque o que nos acontece a todos nós, eu não sou exceção, isto é uma luta diária e tu de certeza que faz o mesmo, Todos nós, é tentarmos não deixar, não é, que o nosso inconsciente leve a melhor, é com a nossa mente consciente tentarmos amenizar isso. E é muito giro que eu trabalho muito com os óleos essenciais, porque eles têm uma capacidade fantástica para ir, digamos assim, à raiz do problema. Imagina, eu tenho uma pessoa que tem uma gastrite. Pronto, a gastrite é uma coisa fácil das pessoas perceberem, porque muita gente que vai para um exame, para uma prova, fica com aquelas borboletas na barriga, até fica mal disposta, enjoada. Isso é que é físico, a pessoa sente aquilo fisicamente, mas de onde é que aquilo vem? Não é? Vem da parte emocional. Então, se a pessoa tem aquilo constantemente ao longo da vida, é porque em algum momento da sua vida não conseguiu digerir algum acontecimento, alguma emoção que se passou na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, não interessa. Então, essa pessoa desenvolveu uma gastrite. Então, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de tratar o problema, que é o sintoma, que é a gastrite, mas eu tenho de perceber qual foi o padrão emocional, não é, que deu origem àquela doença, àquela gastrite. No fundo, a somatização, exatamente, a somatização. Mais emocional, psicológica, acaba por estar ali. Exatamente. E então, os óleos essenciais são fantásticos e eu, trabalho com muita parte da fitoterapia, homeopatia, mas eu realmente sou uma apaixonada pela aromaterapia porque atua nestas vertentes, atua na vertente física, mental, emocional e até espiritual. Pronto, então, se eu usando um óleo essencial, eu consigo ir tratar a parte física do problema, não é? De acordo com o protocolo depois definido, mas os óleos essenciais, eles, através da inalação, eles atuam diretamente no sistema límbico, não é? Que tu sabes perfeitamente o que é quase o coração da nossa mente, não é? Que ele rege todas as nossas emoções, não é? As nossas memórias, os acontecimentos, e ao atuar no sistema límbico, o sistema límbico vai desencadear uma produção de neurotransmissores específicos que vão promover o relaxamento, vão promover a pessoa ficar mais alegre, não é? Então os óleos essenciais vão atuar de uma forma muito profunda e desbloqueando emoções que às vezes as pessoas podem nem ter noção delas, porque a maior parte das pessoas, essas emoções que levaram a essa situação estão no inconsciente. Sim, sim. Não tenho acesso a claro que há outras técnicas para o fazer, que sim, tu melhor que ninguém, tu melhor que ninguém sabes isso, não é? Mas potenciar isso com os óleos essenciais é fantástico, porque tu consegues de forma muito mais rápida resultados muito mais eficazes, porque vais conseguir com aquela pessoa, com aquele óleo essencial específico para tratar, por exemplo, sei lá, medos. Posso-te falar um óleo essencial que eu adoro, eu detestava, por isso quando nós não gostamos muito de um óleo essencial é porque precisamos muito dele. Eu cheirava aquilo, isto não cheira nada bem, que era o óleo de cedro. O óleo de cedro é um óleo essencial que é muito bom para trabalhar medos. Então, pessoas que têm medos de várias coisas, não é? Se fizerem a inalação diária do óleo de cedro, vão conseguir começar a libertar os medos. Mas acompanhas com algumas instruções? Sim, pronto. Aqui, aquilo que eu te estou a dizer é uma inalação simples. A pessoa pega no frasquinho, põe debaixo do nariz, inspira, prende, conta até 4, prende o ar na barriga, contando novamente até 4 e depois conta novamente até 4, fazendo uma inspiração. Pronto, isto é um óleo que vai ajudar pessoas que estão presas no passado. Portanto, pessoas que tiveram uma relação e que estão presas naquela relação, pessoas que tiveram uma má relação com os pais e que acham que a vida dela é um inferno porque tiveram aqueles pais, mas na verdade não.
foram aquelas relações e aqueles pais que permitiram que ela arranjasse estratégias, não é, para ultrapassar aquilo. Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem essa noção que nós temos de olhar para as situações supostamente más que nos acontecem. Como aprendizagens, não é? E agradecer aprendizagens e como coisas boas, porque se aquela situação não tivesse acontecido, aquela pessoa tinha ficado na zona de conforto dela, então nunca evoluía. Sabes, é engraçado, eu faço muito essa desconstrução, essa giro. desmontagem, não é? Em consulta, porque precisamente, claro que nenhum de nós quer viver situações negativas, não é? E há situações verdadeiramente negativas, não é? E muito impactantes, numa forma negativa. Mas de qualquer das formas, nós podemos sempre olhar para os dois lados, não é? Ok, foi negativa porquê? E o que é que aconteceu aqui? Que impacto é que teve em mim? Que tipo de pensamentos é que foram produzidos depois disso? Que tipo de emoções e sentimentos é que foram instalados depois disso? Mas, pegando naquilo que aconteceu, porque aconteceu e no fundo não há volta a dar, não é? Tinha de acontecer. Ou porque tinha de acontecer, talvez podes pensar assim, mas pegando nisso, como é que nós podemos aprender com isso, não é? Como é que nós podemos pegar naquela situação, naquele acontecimento e verdadeiramente poder aprender. E essa aprendizagem pode ser feita de uma lição que nós aprendemos com aquilo, pode ser feita através de questionamentos que nós fazemos. O que é que isto me permitiu questionar? O que é que isto me fez pensar para que eu pudesse tomar depois outras decisões? Claro. Se não tivesse acontecido, se calhar eu segui um determinado caminho e aquela situação fez-me seguir um outro caminho. E tu acabas por ver isso também, sim, não é? Sim, muito. E eu acho que a vantagem de juntar, digamos assim, essa parte que tu fazes, essa abordagem com a parte das plantas e dos óleos, é mesmo isso, é facilitar esse trabalho, porque muitas vezes a pessoa tem resistência a ir lá, tu deves ver isso, não é? Porque a pessoa, ok, não, isso não teve significado nenhum para mim, isso já está resolvido, não é? Certo, a pessoa acaba por ter muito essa abordagem. Sim. E os óleos essenciais vão lá mesmo que a pessoa não queira. Não é? Portanto, e o cedro, este que eu te estava a falar, aquelas pessoas que estão muito agarradas ao passado, dizem, não, isso já está resolvido na minha vida, não é? Então nós vamos ressignificar exatamente aquela emoção e a pessoa vai continuar a olhar para aquela situação, mas de uma forma diferente e perceber, não, aquilo aconteceu, mas na verdade eu aprendi isto e neste momento eu tenho isto porque me aconteceu aquilo, não é? Sim. Dá ali um novo significado, não é? Àquele acontecimento. Exatamente. Porque estamos a falar do passado, não é? No início e realmente o passado é um livro da nossa vida, não é? Que faz com que nós sejamos aquilo que agora somos e aquilo que fazemos e temos mesmo de ir lá visitá-lo. Às vezes estamos a criar um cenário tão negativo, não é? E uma imagem tão negativa de nós próprios, eu sou falhado, eu tenho um conjunto de fracassos na minha vida, ou às vezes quando se questiona o que é que tu consegues encontrar de bom na tua vida porque estás agora a pintar aqui um cenário tão negro? Nada! Não é? Mas eu aí tenho uma sugestão para te fazer do livro que falavas. Há um livro que eu gosto muito e, apesar de já ser um livro bastante antigo, eu gosto de recomendar e acho que todas as pessoas que passam pela minha consulta levam essa recomendação. É tipo receita médica, que é um livro que é do Robin Sharma, que é O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. Que na verdade ele é um guia, digamos assim, para as pessoas que vivem tipo numa vida de tumulto, assoberbadas de trabalho, tipo não olham, não cuidam da sua saúde, não cuidam da sua mente, acham que aquilo é assim porque eu sou infeliz e a culpa é toda dos outros, porque não é? A vitimização e a desresponsabilização é muito grande. Então este livro faz com que a pessoa consiga fazer uma introspeção e pensar, realmente será que esta minha perspectiva é correta? Porque nunca há o certo e nunca há o errado, mas o pôr em causa, não é? O pôr em causa. Isso eu acho extraordinário. Fazer introspeção. E esse livro é fantástico. Claro que este autor tem muitos, e existem muitos outros livros de desenvolvimento pessoal, porque não deixa de ser, mas como tem uma leitura muito fácil, é uma história, não é? É uma história de um advogado, pronto, que teve os seus problemas e depois redescobriu na forma da sua espiritualidade, na forma de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua mente, das suas emoções, redescobriu-se. Sim. E então eu recomendo, a sério, toda a gente possa ler esse livro, porque é a base das bases e aquilo que eu tenho como feedback é das pessoas que leem o livro e dizem, puxa, nunca tinha pensado as coisas desta forma. Sim. E tu dizes, não é? É tão bom como é que uma pessoa que viveu uma vida toda naquele tipo de padrão
e ao ler um livro faz um clique, só precisas desse clique. Depois desse clique, tudo vai fluindo. Sim. Claro que depois a pessoa tem que fazer o seu trabalho, Certo, e com interior, orientação, com não é? orientação. Sozinho às vezes também é muito difícil. Eu não é? acho que sozinho não é impossível. Sim, sim. não é Mas possível, se não é? nós conseguimos ter apoio de um profissional de saúde, não é? Como tu, como eu, como outros colegas, chegamos lá muito mais rápido e com muito menos sofrimento. Sim. Não é? E então é ótima pessoa acordar, não é? Acordar um bocadinho da sua vida que acha que é vítima do mundo e perceber que não, que o poder está em mim e eu tenho capacidade. E as coisas podem ser diferentes e podem E eu tenho ser capacidade de melhores, mudar não é? isso. É verdade. E isso é importante. Só depende daquilo que tu visualizas, daquilo que tu acreditas, não é? Porque aquilo que tu vais sentir, tu vais atrair para ti, aquilo que tu vais acreditar, tu vais realizar. São Por isso- pensamentos positivos, não é? O desencadear Exatamente. aqui de emoções positivas. Exatamente. Às vezes há assim uma ideia muito errada, não é? Em torno dos pensamentos positivos. Vou estar a pensar isso, eu vou-me estar a enganar As a pessoas mim não, próprio, não não é? acreditam, não. Eu costumo essa dizer ideia. que a pessoa tem de dizer tantas vezes até acreditar. Exato. Porque quando estávamos a estar na escola, o que é que nós fazíamos? Dizíamos muitas vezes uma coisa até decorar. Exatamente. Não é? Porque no início aquilo dizias uma definição de alguma coisa, não é? Não fazia qualquer sentido para ti, mas se calhar passavas o dia a dizer aquilo em voz alta e no fim do dia, ok, isto até já faz sentido, já Até não era o porque decorar. as pessoas sempre fazem isso, não é? Só que muitas vezes Com o o que negativo. transportam é o negativo, não é? Exatamente. Aquela ideia mesmo de eu sou um fracasso, tudo me corre mal, o meu destino é este, não é? Acabam muito por lançar esta negatividade toda. Exato. E isso faz com que parem, com que estacionem, não é? E não consigam depois estão dar a o passo necessário para o seu bem-estar, para a sua saúde, não é? Claro, porque estão a direcionar o foco deles para a parte negativa, Certo. em vez de direcionar o foco para a parte positiva. Porque se eu disser, eu sou um coitadinho, não é? Um desgraçado, então as pessoas vão ter pena de mim, vai ser mais confortável. Agora se eu disser, não, ok, isto aconteceu, mas eu tenho capacidade de dar a volta, não é? Então eu estou a voltar o meu foco para a minha solução e não para o meu problema. Então se eu voltar o foco para a solução, as coisas magicamente se dissipam. Sim. Se eu me focar no problema, eu só vou ver o problema, não vou ver a solução, não é? Porque a minha mente entra ali num canal tão limitado e sem capacidade de ver o que está à volta. Sim, não sei se tu, tu sim, sentes sim. muito isso, não é? E quando nós pensamos negativo, nós muito facilmente encontramos as peças do puzzle que validam isso. Claro. E- É isso que tu e estás tem a ver dizer com à o tua foco, mente. não é? Claro, é o teu foco. É o Por teu isso, o foco. foco deve ser sobretudo positivo, Sim. não é ilusório, não é? Não, É positivo não é, porque não é. nós somos capazes de fazer melhor. E às vezes também acontece, não tanto essa negatividade toda que está para trás, mas um determinado período da minha vida em que eu fui tão feliz, em que as coisas correram tão bem e eu quero voltar a ser aquela pessoa, quero voltar a viver aquilo.